Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Fala, mitos! Quanto tempo! Com saudades! Mas preferi voltar aqui quando tivesse mais ou menos tudo resolvido, né? Não adianta a gente ter vindo aqui com uma live antes, né? Repassando alguns jogos, vendo alguma coisa e sem muito sentido, né? Não tínhamos nada definido dos campeonatos estaduais. Então a rodada 5 começa nesta live, tá? Nesta gravação, né? Isso aqui vai ser um vídeo gravado, né, para vocês. A live é amanhã à noite, né, às 20 horas, como todo mundo já conhece, todo mundo sabe. Então, não poderíamos deixar de passar aqui no nosso foco, né? O foco é a base de tudo. É, foco na perseverança, investir em você, né? Aqui nunca desistir, aqui é sempre uma maratona, não é 100 metros rasos. Quem acha que jogar fantasy é brincadeira, não é. Tem que ter muita coisa, enfrentar muita coisa. Às vezes você acha que vai tá tudo certo, dá tudo errado. Tem investimento em você, você não pode nunca desistir. Quem desiste pelo caminho, né? A gente sabe aonde que acontece. Né? E não é à toa, estamos por aí, já há 7 anos nessa brincadeira e desistir nunca será o nosso lema aqui. Então, sempre investir dentro da sua responsabilidade, dentro da sua responsabilidade e aí fazer a caminhada, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar um pouco da rodada, sempre começando esse vídeo aqui com a rodada anterior e a gente dando mais ou menos um norte para onde que a rodada 5 vai, né? Após a definição dos, graças a Deus, desses campeonatos estaduais que se foram. Então, é isso que é o nosso objetivo aqui na live, né? Então, sem perder muito tempo, né? Vamos lá dar uma repassada de como foi a rodada passada, né? Mostrar como foram os nossos resultados, né? E, e é isso. Então vamos aqui, posicionar. Vamos lá. Então aqui, né? Vamos começar aqui pelos meus times favoritos, né? Os times aqui da live. Os times da live aqui, nós estamos com 337 pontos. 15, né? O time de Liga Clássica que a gente oferece aqui no canal, né? O nosso time da live de tiro curto, né? Que nosso lema aqui do canal é para tiro curto. A gente trabalha com tiro curto, mas esse ano eu resolvi trazer também meu time de Liga Clássica oficial, que eu lido e jogo na Liga dos YouTubers e na Liga do Campeonato Brasileiro de Cartola, né? Então, o time do canal aqui também acho que está com uma boa pontuação. Tem youtuber por aí que não está com isso, tá? 322 pontos 64. E erramos duas defesas, né? Duas defesas. Erramos duas defesas em quatro rodadas, erramos duas defesas. Perdemos o saldo duas vezes e ainda estamos com 322 pontos. Então, eu acho que tá legal. Meu outro time que a gente coloca aqui, que é o time do chat, esse não tá muito bom, né? Que é o time que a gente faz de tiro curto pro chat. Desculpa, pessoal, mas eu tô muito gripado mesmo. Que é o chat. Chat. Nós estamos com 225 pontos. Nós não estamos muito bem, né? 225 pontos é 4 rodadas. Tá uma faixa ali de 60 e pouco para 50 e pouco. Então não estamos muito bem, né? Então só estamos tomando taca, né? Vamos tentar melhorar durante a temporada, mas vamos insistir com ele. Não vamos mudar de time. Nós vamos tentar recuperar esse time aqui em cartoletas. Então vamos tentar sair um pouco daquelas partes prováveis e vamos tentar mitar com esse time aqui. Eu tô com 112 cartoletas com ele, né? Ganhei 3 cartoletinhas essa rodada. Então, bora lá. Uma rodada cara, né? Essa rodada 5.
Uma rodada cara, né? É difícil, mas vamos tentar fazer o melhor time possível para tentar pontuar bem. E na Liga dos YouTubers, é, eu tô aqui em décimo lugar, o time do canal. O primeiro aqui é o time do Nareco e consultoria, né? Tá voando, mas conseguiu desgarrar um pouco da gente, mas a gente tá aqui entre os 10. Mas vamos tentar buscar esse. Tá indo no início, deixa. Enquanto tá dando sorte, vai subindo. Mas daqui a pouco nós vamos tentar nos recuperar, indo devagarzinho, né? Importante a gente não sair do nosso foco, que é indo devagarzinho pra gente. E é isso, né? No Rei do Pitaco, né? Mostrando aqui nossos resultados. Que a gente tem no vídeo passado, na rodada 4, né? Foi no dia 25 do 2. Nós fomos os campeões da sala do Rei do Pitaco. Então, trouxemos para casa mais de 20 mil reais, né? Chegamos em primeiro e terceiro neste dia. Complicado. Nosso time aqui foi com a defesa do Grêmio, né? Defesa do Grêmio, né? Com o Noriega, né? A gente até falava a gente até indicou o Noriega na live, né? A gente não levou muita fé nele, mas ele foi um dos grandes pontuadores. Enfim, tínhamos aqui o Vitor Roque junto com o Alan, né? Que tá meio estranho aqui, mas o time foi esse, né? Defesa do Grêmio. Aí tivemos aqui o Juninho Capixaba, aqui na lateral, que entrou, tá? No meio de campo tivemos o Matheus Pereira e o Gustavo Neves. Eu até colocava que os três melhores da rodada eram o Alan Patrick, Matheus Pereira e Gustavo Neves, né? E tinha uma duvidazinha do Neymar ali, né? No ataque nós fomos aqui com o Lucas Ronier, né? Que tinha a média básica jogando em casa. Não fez gol, mas fez uma baita pontuação, 11 pontos. Vitor Roque mitou, né? E o Alan mitou. Então nós tínhamos esse aqui, eles no nosso time. Fizemos um trio, né? Andréas, John Arias, Vitor Roque e Alan. E aí aqui no Pitaco o Andrés Pereira concorreu pontuação aqui com o John Arias. Enfim, fizemos 111 pontos e 10 aqui, né? Nesse time, então fomos muito bem. E trouxemos para casa mais de 20 mil reais. Então, o Rei do Pitaco eu sempre estou mostrando para vocês aqui que é uma oportunidade, né? Pra gente sair um pouquinho do Cartola. Questão de oportunidade de vocês irem, né? Sempre tá tendo. E a gente já vai ver a oportunidade já da semana aqui. Vamos ter aqui, tem várias opções, né? Tem Copa do Brasil, Elite Brasileira, Brasileirão. Brasileirão aí, valendo 30 mil reais, tá? Já é para quarta-feira agora. Fechando o mercado às 18h59. E vão valer 4 jogos, né? Atlético Mineiro Inter, Bahia e Vitória, né? Corinthians e Curitiba e Flamengo e Cruzeiro. Então são 4 joguinhos valendo. Então quem quiser, tá aí a oportunidade. Se conseguir chegar, R$ 10 por time. Quem você conseguir chegar, você vai conseguir pegar uma verdadeira bolada. Então tá aí, tá a dica. Não vamos perder muito tempo nessa, né? Vamos lá para passando agora para a captura dos programas. Já mostramos aí nossos resultados. Queria mostrar para vocês aí, aproveitando o troféu. O troféu aqui que chegou do Léo Esportes, do ano passado. Obrigado, Léo. Esse aqui que nós ganhamos o tiro curto do ano passado. Ih, tirando daqui. Então chegou aí pra gente, né? Mais um troféu. E é isso, né? E é isso. A ligazinha pequena de 5 mil reais. De R$ 5 cada time do Cartola. Então, quem quiser também, lá no Rodada 10 tem a Liga do Léo. Só procurar lá, Léo Esportes, que você vai encontrar.
E é isso, né? Então, tá visto. Rodada passada, né? A gente ficou de ver a rodada passada também, os resultados da rodada passada. Tivemos aí Bragantino e Atlético Paranaense, né? Aí o Bragantino perdendo saldo no último minuto praticamente. Remo e Internacional, aí o pessoal achou que ia ser moleza lá pro Inter. E aí, mais uma vez, aí o Remo mostrando aí a situação, né? Aí o São Paulo surpreendendo aí o Curitiba, praticamente no final do jogo, um gol de pênalti aí do novo contratado do São Paulo, né? Que veio lá do Bahia. Cruzeiro e Corinthians, aí 1-1, né? Só jogos difíceis, né, cara? Campeonato Brasileiro é muito difícil você conseguir estar Cruzeiro ali bem, né? Ali, com gol do, se não me engano, do Matheus Pereira. Não, Matheus Pereira. Não, não é Matheus Pereira que fez o gol, não. Agora não estou muito bem lembrado quem fez o gol. E o Corinthians empatou ali, né? Empatou ali. é, Empatando o jogo ali. Um gol de cabeça, né? Que tomou ali. Aí não valeram o Flamengo, não valeram o Botafogo, não valeu o Bahia. Aí foi 2-1. Palmeiras e Fluminense, né? Foi do jogo onde a gente conseguiu pegar a liga lá do Pitaco. Saiu o gol do Vitor Roque imitando, né? E ali o Thiago Costa fazendo ali seu golzinho. Grêmio e Atlético Mineiro, aqui imitando a zaga do Grêmio, né? O gol do Noriega e o gol do Marlon. E o Atlético Mineiro descontando aí com um gol até muito besta, né? Um gol bobo, perdendo o saldo ali, né? E a defesa do Grêmio foi a melhor da rodada, né? Mesmo perdendo o saldo, foi a melhor da rodada, porque teve gol. Fechando a conta, Santos e Vasco, o Neymar fazendo aqui a diferença, né? 2 gols do Neymar e um do Barros, né? Um do Barros, dando números finais à rodada. Foi uma rodada muito difícil, entendeu? Os jogos muito apertados, você vê 1-1, 1-1, 2-1. Então, você conseguir ganhar alguma coisa numa liga dessa aqui, realmente tem que ser acertar simplesmente o buraco da mosca. Tinha algumas coisas, por exemplo, aqui, igual o Carlos Vinícius, muito visado nesse jogo, não fez absolutamente nada. Aqui o Tigrinho foi legal, e o Flaco Lopes não fez nada. Né? Quem fez foi o Alan. O Lúcio Costa fora de casa fazendo gol no Palmeiras, tirando o saldo, né? Muita gente ficou chateada com isso. O Cruzeiro perdendo um saldo que estava praticamente garantido, né? Perder esse saldo aqui foi, foi demais. O São Paulo surpreendeu aqui, né? Mais uma vez o Curitiba ficou no quase, né? Quase segurando o saldo em casa. Então o Curitiba está perto de conseguir segurar esse saldo. No dia que ele pegar uma equipe um pouquinho menos qualificada, ele vai segurar esse saldo. Então a gente está em busca desse saldo. Era um saldo que a gente acreditava aqui, a gente falou aqui no canal. Mas infelizmente não aconteceu, né? Não aconteceu e deu mais ou menos a lógica aqui também a do Grêmio sendo uma defesa. Mesmo ela perdendo o saldo, ela foi uma defesa que foi a melhor da rodada, né? Do São Paulo teve, mas não foi abaixo, né? Da do Grêmio, mesmo segurando o saldo, não fez muita coisa. Então, enfim, a defesa do Curitiba estava pontuando bem, estava pontuando muito bem, mas tomou o gol, infelizmente. Infelizmente é isso. Coisas da vida. E bora lá. Captura dos programas aí. Aproveitando, queria aí pedir para vocês aí se inscreverem no canal, né? E o canal que tem bastante coisa, tem shorts, aí temos shorts a semana toda, falando das notícias dessa semana agora, de ontem, dos campeões aí do São Paulo, o Palmeiras e Flamengo. Tivemos a grande briga que teve lá no jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Temos aqui também os lances. Então, se vocês quiserem ver, tá aqui. É, o resultado da rodada passada, nossa, que foi dos times da live, tá aqui, né? Nosso resultado que nós ganhamos o Rei do Pitaco está aqui. Então, quem quiser, tá aqui. Seja muito bem-vindo. E clique aqui para seguir o canal, Ectec, @EctecFC. Também temos o TikTok nosso também, tá? Com 1.644 inscritos. O Instagram
o YouTube com 1.590 inscritos, então quase 1.600. Então dá uma força pra gente, segue lá o canal. O Instagram nosso também com 4.776 inscritos, né? Quase chegando a 5.000. Então vamos tentar bater essa meta até meados do ano, se der. Vamos aqui continuar aqui. Então aproveite, deixe seu like. Será muito importante para a gente conseguir aqui na nossa caminhada. E aqui sempre tem um conteúdo interessante. Então, mediante a isto, então vamos aqui dar uma analisada nos jogos da rodada. Os jogos da rodada, que vai ser na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Coisa básica hoje, tá, pessoal? A gente vai fazer uma coisa básica hoje. E amanhã tem a live, né? Então a gente vai passar mais ou menos aqui. É uma rodada difícil, tá, pessoal? Para começar. Tá, teremos 9 jogos. 9 jogos na rodada. Rodada difícil, rodada cara, né? Onde nós precisamos ter bastante discernimento para poder estar escalando nossos times, porque a cartoleta vale ouro, né? Tá valendo ouro nesse início de cartola. Quem tá com pouca cartoleta tá difícil de escalar. E tá mais ou menos a galera que vem pontuando, vocês têm que olhar, né? Temos que olhar a galera que tá pontuando e assim a gente conseguir ir levando até a gente conseguir pegar uma rodada. Essa rodada agora vai ser uma rodada onde temos a rodada cara e temos alguns favoritos para essa rodada, né? Então nós temos que olhar isso e tentar aproveitar esses grandes favoritos para a gente tentar pontuar, né? Então vamos lá. Não vai valer Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo, tá? Botafogo vai jogar, acho que é na Libertadores. Aí temos aí Atlético Mineiro Internacional, às 19 horas. 2h10 para o Atlético Mineiro, 3h30 e 3h40. São dois times que vêm de derrota nos seus estaduais, né? O Atlético Mineiro, que é tremenda decepção, aquela briga dos dois times ali, né? Sem lógica alguma, mostrando realmente que os problemas extracampo estão valendo mais do que os problemas ali dentro do campo, deixando muito a desejar, né? Então são dois times que provavelmente vão pegar um gancho, né? Foram muitos expulsos, mais de 20 expulsos, então realmente não sei se já vão ser julgados e podem perder até agora jogadores para a próxima partida. Isso a gente vai ter que ver as notícias, não sei. E, enfim, esse é mais ou menos a ideia. E o Internacional vem de derrota aí do estadual, né? Perdeu a primeira partida de 3-0 e empatou a segunda de 1-1 com o Grêmio. E mais ou menos é isso, né? Mais ou menos é isso. Então, às 19 horas, esse jogo não vamos ter a escalação dos restantes dos jogos, tá? Vamos ter só esse jogo que teremos a escalação. E podemos estar tentando ver aqui um possível dentro e fora, né? Acho que são 4 jogos, acho que dá pra gente tentar ver essa situação do casa e fora. Vamos tentar ver aqui, casa e fora, né? Casa. Vamos fazer uma análise prévia disso aqui. Atlético Mineiro, em casa não tem nenhuma vitória. Temos 2 empates, então o Atlético Mineiro fez 5 gols e tomou 5 gols. Então o Atlético Mineiro, em 2 jogos, fez 5 e tomou 5 gols. Então é um time que está desorientado, né? Um time que está dando muitas chances aos adversários, né? E é isso, né? E o Internacional também, curiosamente, tem 2 empates jogando fora de casa, tem 2 gols e fez 2 gols. Então é um time que faz e toma. Atlético Mineiro faz e toma, então a gente acredita que esse jogo seja gol para os dois lados, né? Então, visando por esse lado aí, a gente já começa a ver um pouquinho do campeonato. A partir da sexta, sétima rodada, a gente já vai ter aqui o escala 10 funcionando novamente e a gente já vai ter pelo menos um teor para onde a gente se guiar aí, tipo saldo, SG, enfim, a gente vai muito utilizando aqui utilizando as odds,
dos campeonatos aqui das casas de apostas para a gente poder estar gerando alguma coisa interessante, né? Então a gente já vê que esse jogo aqui é um jogo que teoricamente podemos ter ambas marcam nesse jogo, um jogo difícil, né? É difícil da gente prever o que pode acontecer, mas é do jogo. Então vamos seguir aqui nos prováveis do Cartola, né? No momento é a nossa base momentânea de informação que temos aqui. Então o jogo do Atlético Mineiro aí, teoricamente o time titular do Atlético Mineiro, né? É a defesa. Mais à frente temos aqui uma dúvida entre Maicon e Hugo Gomes, Alan Franco. À frente aqui Bernard e Scarpa e Vitor Hugo. Dudu ou Coelho ou e Hulk, né? Então o time do Atlético Mineiro em casa tem acerta. O Vitor Hugo tem sido uma boa peça jogando dentro de casa. O Hulk sempre vai ser um dos mais visados da rodada. Né? Nós sabemos que se por acaso ele for mal nesse jogo, muita gente já vai ficar ali sem um jogador, né? É logo no primeiro jogo. Então se ele se der mal, com certeza alguém já vai perder um jogador lá, porque teremos dúvidas nos outros jogos, né? Teremos dúvidas para a escalação nos outros jogos. Então já é um ponto de repente que se você pode tentar se diferenciar do seu adversário que está lá na frente, com certeza quem está na frente vai ter o Hulk. Não vai tentar arriscar muita coisa, que se ele limitar e eu não tiver, eu já vou ficar um pouco mais para trás. Já o Inter tem a sua defesa titular, que vem jogando sempre, né? Aqui. Realmente a volta do Rocher não foi boa, o Rocher não anda bem, né? Eu acho que é um dos pontos negativos do Inter é o seu goleiro. É o goleiro, né? Então, é um dos pontos negativos aqui para esse jogo. O Bernabé continua sendo ofensivo, o Bruno Gomes ajuda aqui o meio de campo, né? Mais à frente o Ronaldo e o Paulinho são mais de contenção. O Paulinho um pouco mais ataca mais, mas não vem demonstrando muita coisa. Lá na frente temos quatro caras ofensivos, né? O Alan Patrick, Vitinho, Borré e o Carboneiro, né? Não foram bem agora na final do estadual, mas mostraram pressionar, tiveram 70% de bola e tal. Então vai ser um time muito perigoso para o Atlético Mineiro, né? Então nós temos que ficar de olho aí nesses jogadores de ataque do Inter que podem surpreender. Muita gente não vai estar indo com eles, né? Principalmente Carboneiro e Borré, são muito perigosos. Eu acho que mais o Carboneiro, por conta aqui do Preciato, né, que está sendo titular aqui. Eu acho que é uma boa válvula de escape o Carboneiro. O Carboneiro pode dar muito trabalho nesse jogo aí, né? Vejo um jogo bem equilibrado esse jogo, né? Até pelas odds, né? Tá bem equilibrado. Então, se houver por acaso algum saldo nesse jogo aí, a defesa pode estar pontuando muito bem. O Inter, jogando fora de casa, provavelmente o Atlético vai pressionar. E, e o Atlético Mineiro também, porque a defesa vai ser exigida, né? Principalmente ali com o Carboneiro, com o Vitinho ali. E além de tudo, o Alan Patrick tem pênalti, né? Então, é um jogo, para mim, um jogo de ambas marcam. É um jogo que pode ter bastante gol. Então, se prepare para as emoções, né? Aí seguimos aí com Bahia e Vitória, não teremos escalações, o jogo às 20 horas, dia 11. 1,68 para o Bahia, 3,60 para o empate, 5 para o Vitória. Então, naquelas famosas probabilidades, né, que a gente vê na classificação, do caso e fora, Bahia tem uma vitória, 0 empate e uma derrota, né? Bahia perdeu. Bahia. Não, tô indo no Vitória, pô. Bahia. Volte. Volte. Classificação novamente. O Bahia em casa. O Bahia em casa só tem um empate, né? Também jogou um jogo em casa. Então é o segundo jogo do Bahia em casa. Jogou os outros dois jogos fora. Então tem um gol. E tomou um gol, né? Foi um empate contra o Fluminense, né? Mas a Bahia em casa sempre é um pouco mais forte. Jogou com o próprio Vitória, né? No campeonato estadual, se tornando campeão. Ganhou de virada.
O Vitória conseguiu um gol ali num contra-ataque, né? Conseguiu um gol ali com o Baralhas, né? E depois o Bahia, depois das mudanças do segundo tempo, né? Se o Bahia for realmente com aquele time que começou o jogo com o Ademir e o Eric Puga, eu acho que tem poucas chances da gente conseguir do Bahia dominar o jogo. Mas se ele já começar com o time que terminou o jogo, eu acho que vai dar Bahia com sobra, tá? Vai dar Bahia com sobra. Isso analisando o jogo. Mas vamos ver, né, aqui. Então, Bahia nós não temos uma análise precisa, que só jogou um jogo em casa. Mas pelo jogo de domingo eu vi que o Bahia realmente é bem mais. O time do Bahia é bem melhor do que o do Vitória, sem dúvida nenhuma, né? E o Vitória fora de casa. Só também jogou um jogo, né? E perdeu de 5-1, né? Então, fora de casa, o Vitória é, toma mais de 2 gols, toma ali de 2 gols para cima, né? Já deu para ver que no jogo contra o Bahia ele também tomou 2 gols, então a previsão aqui é de gol, né? Do Bahia fazer pelo menos 2 gols nesse jogo. É mais ou menos a ideia do casa e fora que já começa a bater, né? A partir da, é que eu tô falando, a partir da sexta, sétima rodada teremos o escala 10 e teremos o dentro e fora, que é muito importante. Tem gente que acha que não é importante, que não analisa desse jeito, e eu analiso isso aqui há mais de 6 anos e é do jeito certo, do jeito que ganha. Então a gente está aqui para isso, para mostrar o caminho correto para vocês. Se vocês não quiserem, cada um pega análise não sei do que dali. Então aqui é o básico, né? É o básico para a gente poder conseguir estar pegando essas análises e estar ganhando as nossas ligas. Então, através disso aqui, dessa pequena análise, você consegue já tirar um parâmetro muito grande. Claro que se você tiver outros números é muito importante, e tem gente que não gosta nem de número. A pessoa vai de acordo com o que a rodada está indo, entendeu? E eu não acho muito errado isso, tá? Do jeito que a rodada está indo para liga de regularidade. Agora, para tiro curto, você tem que ver muito exatamente os números para você poder tentar sair do provável, porque só assim você consegue ganhar a liga. Não existe outra maneira de ganhar. Então, quem acha que é de outra maneira, eu até respeito, mas não concordo. Então, basicamente isso. Então, vejo aí o Bahia favorito para esse jogo. Provavelmente o Bahia irá fazer pelo menos 2 gols no Vitória. E temos que tentar cercar também esse Bahia aí, que pode dar muito bom. Então, seguindo, teoricamente o time titular aqui do Bahia, né? Esse rapaz aqui, o R. Gomes aqui, foi muito mal no jogo de domingo, fazendo muitas faltas. É um lateral bem explosivo, né? Mas é um jogo de clássico local, né? Então sempre um jogo mais brigado. Acevedo, né? Jogou de lateral na metade do segundo tempo, aqui no lugar do R. Gomes mesmo, que ele já estava com cartão amarelo. E foi o Acevedo que deu o passe pro gol da vitória, né? Ele fez a jogada de linha de fundo aqui, já não tinha mais Ademir. Ademir já tinha saído do jogo, tinha entrado o Christian Oliveira, né? Então, se vier o Christian Oliveira e o Sanabria no time do Bahia, eu acredito que o Bahia vence esse jogo de sobras, de sobras. Esses dois aqui são muito irregulares, na verdade, né? São muito voluntariosos e tal, mas não dá, cara. A diferença é muito grande entre o Christian Oliveira e o Sanabria para esses dois aqui. É muita diferença, muita diferença. Seguindo aqui no meio de campo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Jean Lucas se destacou, fez os 2 gols do Bahia, né, entrando na área. Então, um jogador que a gente tem que ficar de olho. Já do lado do Vitória aqui, temos a defesa, né? O Lucas Arcanjo não teve culpa dos gols, né? Ele vai de 3 jogadores na defesa, né? O Baralhas fez o gol, né? O Baralhas fez o gol. É um cara que sempre a gente tem que ficar olhando para ele, principalmente quando joga fora de casa, né? Fora de casa é o cara que sempre tá marcando seus golzinhos. Então, um cara que é cara de cartola, né? Cara de cartola. Temos que ver. Quem jogou muito bem a rodada, a final foi o Ramon, né? O Ramon fez boas jogadas aí de lateral esquerdo, gostei bastante. E apagados no baile, né? Aqui, Mateuzinho, Eric e Renato Kaiser, né? O Renato Kaiser é voluntarioso e tal, mas é 880, né? Renato Kaiser não é à toa. Cervejas Kaiser, né? E Mateuzinho é o cara que bate pênalti, né? Então, se o Mateuzinho tiver em campo, é o Mateuzinho que bate. Se tiver em campo o Kaiser, se o Mateuzinho não tiver em campo, bate o Kaiser. Então é mais ou menos isso aí
O reserva imediato é o Cantala Pietra, que não tá assim lá grandes coisas. Mas vejo o Bahia muito favorito. Se vier os dois aqui, Christian Oliveira e o Sanabria, dificilmente o Vitória vai conseguir ter chance nesse jogo aqui. Se vier esses dois aqui, ainda vai ter chance. Porque vocês são irregulares, né, cara? O cara que abaixa a cabeça aqui e não sai nada daqui. E aqui briga, reclama, entendeu? Não sai nada desse pé aqui. E lá na frente, o artilheiro. Foi o cara que deu passe pro primeiro gol, né? Recebeu uma jogada aérea, fez a jogada do passe para trás e o Jean Lucas fez o gol. Então, um cara perigoso, o cara que bate pênalti, enfim. E aí, Vitor Ribeiro é aquele cara do passe mais magistral, né? Magistral. É incrível como que esse cara joga, entendeu? Então, é mais ou menos isso aqui. A defesa do Bahia é Vitor Ribeiro, Jean Lucas e William José. Quem quiser usar um banco de luxo aí, os dois reservas, ou Cristiano Oliveira ou Sanabria, pode se dar bem. Porque realmente esses dois aqui pode até queimar minha língua, tá? Mas não vem fazendo absolutamente nada. Então, Bahia é favorito. Chance de fazer 2 gols nesse jogo é grande. Mas pode tomar, né? Um clássico regional. Mas acredito ainda na defesa do Bahia, tá? Acredito na defesa do Bahia. Tomou o gol por descuido. Então, seguindo, Curitiba e Corinthians. Ou Corinthians e Curitiba. 1,51 pro Corinthians, 3,90 para o empate, 5,75 para o Curitiba. Então, um jogo aí que nós já temos um grande favorito, né? Um baita favorito na classificação. Casa e fora, como a gente vem falando, né? O Corinthians tem 2 jogos em casa, tem uma vitória e uma derrota nesse campeonato, né? Tem uma vitória e uma derrota. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver para quem que ele perdeu. Derrota para o... Perdeu pro Bahia, de 2-1 em casa. Então, o Bahia vem bem fora de casa, né? Então, o Corinthians perdeu pro Bahia e venceu o jogo que foi contra o Red Bull Bragantino, né? Então, o Corinthians tem 3 gols feitos e 2 tomados. Então, faz e toma em casa, né? Tem tido isso. Não tomou o gol do Curitiba, do Bragantino, porque o Bragantino perdeu o gol. Poderia ter tomado o gol, é onde foi a melhor defesa da rodada, né? Foi a melhor defesa da rodada. Então, o Corinthians vem dando suas chancezinhas. Nós não podemos encobertar isso. E o Curitiba fora de casa tem uma vitória e um empate. Então não perdeu ainda. Fez 5 gols e tomou 4. Então é um time que faz e toma também. Então é um time muito perigoso no contra-ataque. Né? Já demonstrou isso jogando fora de casa. Em casa, até agora não fez muita coisa, mas fora de casa tá sendo interessante o Curitiba. Então, o Curitiba tem tudo aí para tirar esse saldo do Corinthians, apesar que o Curitiba jogou com o Cruzeiro, né? Um time difícil em casa, que é mais ou menos parecido com o Corinthians, né? E ganhou da Chape fora, né? Um jogo maluco. Tava ganhando e poderia ter ganhado o jogo, né? A Chape conseguiu empatar o jogo lá. Então, o Curitiba tem muita dificuldade na jogada aérea, né? Na jogada aérea. Isso pode ser determinante, né? A Chape conseguiu empatar o jogo nessas jogadas e o Corinthians usa muito essa jogada aérea e pode ser muito boa, né? A jogada aérea ali. Tanto que o Gustavo Henrique tá nas minhas indicações aí para a rodada. Então vamos ver os prováveis aqui do Cartola, como que eles estão, né? O jogo vai ser às 21h30, né? Vai ser no mesmo horário que o Flamengo e Cruzeiro. Então, vamos lá. Defesa titular do Corinthians, tá? Ranieri, Bidon e André. Garro. Aí temos uma dúvida aqui, o Roberto e Negão e Depay. Então, o time do Corinthians já conhece, né? Um baita time. Vai dar muito trabalho aí pro Curitiba. Então, melhores peças aqui eu vejo o Garro, né? Para essa rodada interessante. Alternativos ao Garro, André e Bidon, né? O Bidon um pouco mais ou menos no preço do Garro e o André correndo por fora aqui. E o Ranieri mais ainda atrás aqui, eu já não iria tanto com ele. É um jogo que, teoricamente, o Corinthians não vai ter
Tanto que roubar de bola, né? Tanto que roubar de bola. Então pode ser que ele não faça muita coisa aqui, né? Vai ter mais a bola o Corinthians, então. Então o Depay eu acho que é a melhor peça do ataque, né? Não vai ter outra. O Roberto na dúvida, pode ser que volte, pode ser que não volte, temos que ver a notícia. Se vier pro jogo, já dá um nó. Aí que eu falei sobre os jogadores é, diferentes do Hulk, né? Por exemplo, vai ter o Hulk no primeiro jogo e vão ter outras todas as dúvidas dos outros jogadores dos outros jogos. Vai ter os do Palmeiras, vai ter teoricamente o Pedro, que deve ir pro jogo, vai ter o Yuri Alberto. Então os cartoleiros vão ficar muito na dúvida. Vai ser muito de situações assim. O Hulk, nego não vai tirar ele, né? Não vai tentar tirar ele, porque é um jogo que tendência de gols para ambos os lados. Então o Hulk pode estar nessa brincadeira aí. Mas vão ter muitos outros jogos mais fáceis, entendeu? O Hulk vai ter um jogo teoricamente contra um time mais qualificado, né? Então esse é o nosso pensamento, tentar ir para um jogo mais favorável. E esse jogo aqui é um jogo favorável. Se o Roberto voltar, para esse cara fazer um hat-trick num jogo, numa volta dele, não custa nada. Ele sempre é desse jeito, né? De 8,80. Já o Curitiba vem com a sua defesa titular, né? Com o Morisco que tá aqui, acho que tá machucado. Podemos ter aqui um Sherman, que eu acho que é ex-Santos, né? Enfim, temos que ver aqui. Vini Paulista e o Alisson, acho o Vini Paulista melhor, né? William Oliveira, interessante. Aí temos o Lucas Ronier, que vem fazendo ponto todo jogo. La Vega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Vejo o Breno Lopes de melhor opção, jogando fora de casa. Ele sempre é um cara perigoso. Então, o Corinthians pode, se perder o saldo, tem tudo para ser dele ou do Pedro Rocha, né? O Lucas Ronier é mais média básica, mas ele pode dar uma assistência, enfim. É um cara interessante para a rodada, né? Interessante. Faz bastante média básica, bastante ponto. Então ele vem as 3 rodadas aí para trás, aí 4 rodadas pontuando bem. Então, Corinthians favorito, né? Ao meu ver, a defesa do Corinthians pode ser uma boa, pode ser uma boa. Mas o Curitiba vem tirando o saldo toda a rodada, jogando fora. Vamos ver se isso é uma recorrência. Ainda estamos ainda no início do campeonato. Temos que ver melhor esse jogo aí, tá bom? Então, defesa do Corinthians arriscada para essa rodada, mesmo assim, né? E chegamos. Flamengo Cruzeiro, Flamengo favorito, 4,46, 4,20 para o empate, 6,50 para o Cruzeiro. Classificação, no caso e fora do Flamengo. O Flamengo só tem um jogo em casa e empatou um jogo, tá? Então fez um gol e tomou outro, né? O Cruzeiro jogando fora de casa tem uma vitória e tem uma derrota e um empate. Então, Cruzeiro aqui mal, né? Tomou aqui, fez 2 gols e tomou 6. Então, Cruzeiro fora de casa tá sendo um tédio, né? Até agora. Então, já fica aqui uma abertura aí para os jogadores do Flamengo aí, ó. Jogadores do Flamengo. Então, Flamengo aí teoricamente vai ser o time titular, tá certo? Titular aqui, a defesa titular. Jorginho e Pulgar já dão uma sustentação um pouco melhor a esse time. Rascaeta, né? Mas na frente temos a dúvida do Carrascal com o Paquetá, provavelmente deve ser o Carrascal. Samuel, Lina e Pedro. Então isso aqui deve se manter, né? Não deve mudar, por enquanto não deve se mudar isso aqui. Já o Cruzeiro, das outras rodadas para cá, ele já voltou com o Vilauba, né? Vilauba passou a ser o titular novamente. Vejo muito melhor, melhorou bastante a defesa do Cruzeiro com o Vilauba, tá? Antes era o João Marcelo, não dava muita esperança nisso aqui. Então acho interessante, né? Esse cara vai melhorar a defesa ali. Aí tem o Lucas Silva, Matheus Henrique e Wallace, aqui uma dúvida. E Matheus Pereira, melhor peça, né? E lá na frente, Caio Jorge
E os alternativos ao Matheus Pereira, Gerson e Christian, né? Aqui é lei do ex, pode, pode ser interessante, né? Um jogo que vai ser ali, para mim, Flamengo favorito, mas Cruzeiro não vai dar muitas chances ali, provavelmente. Né? Vamos ver como é que o ataque do Flamengo vai se comportar. O Cruzeiro vem dando suas chances, principalmente pelos lados da esquerda ali, né? De repente o Samuel Lino pode se dar bem em cima do Fagner. Já pelo outro lado, o Kaique Bruno já tem uma boa marcação, né? Eu acho que o lado mais falho aqui, eu acho que seria aqui, pelo lado do Fagner. Então o Samuel Lino pode ser um escape aqui pelo lado, pode acabar dando bom ali, por aquele lado, né? E vamos ver se o Pedro desencanta, né? O Pedro não vem fazendo muita coisa, mas é o Pedro, né? A gente tem que sempre estar com essa ideia aí que ele pode ir bem na rodada, tá bom? Então, a verdade é o seguinte, pessoal, tem que ver as ligas que nós jogamos. Se nas nossas ligas temos pessoas de São Paulo, as pessoas vão tender muito para ir lá no jogo do Corinthians e Palmeiras. Se as pessoas que você joga são mais do Rio de Janeiro, as pessoas tendenciosamente vão apostar mais no Flamengo. Mesmo o Flamengo pegando um jogo difícil, mesmo o Flamengo mal, vai ser o Flamengo. Então, o grande lance do Cartola é você entender como são suas ligas. Se você pega jogadores de tudo quanto é lugar, aí você tem que ver mais ou menos para onde a rodada está indo, entendeu? A rodada está indo. Então, basicamente isso que a gente vai ver depois aqui no final da análise. Então, pro dia 12, né? Terminamos o dia 11. No dia 12, na quinta-feira, temos Remo e Fluminense. Né? Vamos pegar aqui a formação do classificação de dentro e fora. Em casa, o Remo tem 2 empates, ou seja, fez gol e tomou, né? Fez um jogo só, 2 jogos em casa, 2 empates. Então, e fora, o Fluminense tem um empate e uma derrota. Então, fez 2 gols e sofreu 3. Então, fora de casa não vem assim tão lá grandes coisas, né? Foi jogar com o Bahia lá, empatou 1-1. Jogou fora com o Palmeiras, perdeu de 2-1. Então, um time que vem tomando gols também. E tudo indica que, teoricamente, esse jogo aqui vai ser ambas marcas. Mais um ambas marcas, mais um jogo difícil. Entendeu? Não será fácil. Mas temos um bom favorito, né? Fluminense 1,96. Empate 3,70. E 3,50 e 3,50 aqui pro Remo. Não tá muito longe, tá vendo? Que o Remo não está assim lá muito longe. Enfim, vamos aqui para os prováveis. Prováveis. Então, o jogo do Remo aqui, que perdeu seu técnico, né? Um outro técnico, perdeu o campeonato estadual. 2 times perderam o campeonato estadual. Vamos ver se isso vai refletir aqui nos times, né? Já é agora um outro campeonato, temos que mudar a chavinha. A defesa titular do Remo, né? Aí temos Pico e Marcelinho, são os caras aqui de contenção. Patrick de Paula, né? O cara que é ex-Botafogo, tem ali os seus chutes ali de fora da área, pode ter essa marca dele, tem essa marca característica. Temos ali o Vitor Bueno jogando ali pelo lado, né? Eu gosto muito desse meia que é espetado, venho sempre falando disso, então pode ser uma alternativa. E lá na frente, Alex Manga, o melhor do time, para mim, ao meu ver. E João Pedro não vem mostrando muita coisa, né? Não vem mostrando muita coisa. Vamos ver as notícias se vai ir até lá esse time aqui. Já o Fluminense vem aqui teoricamente com seu time titular, né? Claro que o jogo vai ser só lá na quinta-feira, então temos que ver as notícias antes de fechar o mercado, se é isso aí mesmo que vai. Martinelli e Hércules, Acosta, né? Que é um dos melhores aí para a rodada, né? Podemos dizer assim, né? O Remo tomou gol de meia em casa, então podemos tentar ver se, se isso aí pode ser interessante. Serna e Canóbio, né? Serna e Canóbio alternativos aí, né? Ao atacante principal que vai ser o John Kennedy.
Não sei se vai ter estreia dos novos atacantes aí do Fluminense, vamos ter que ver as notícias, mas quem vive melhor fase aqui é o Serna, né? Quem tem tido algumas chancezinhas de John Kennedy, que eu venho falando sempre, e o Acosta é o melhor do time, né? Então o time do Fluminense é um bom time, mas não é nada de espetaculoso, é um bom time arrumado, jogadores médios, de médio para baixo, como o time do Remo, né? Como o time do Remo. Então o jogo, para mim, o Fluminense leva vantagem por conta de como o time vem jogando. Mas se a gente vê no campeonato, não tem sim, lá grandes coisas, né? Diferença de um para outro em pontuação, né? Então o Remo vem tirando realmente o saldo dos adversários que vão lá, eu acho que é por causa do clima, por causa do tempo, enfim, a viagem é longa. Como o time vai tentar se recuperar da derrota para o Flamengo no Campeonato Estadual, aqui como esse time vai ficar para jogar o jogo com o Fluminense, então muitas incógnitas, vamos ter que ver as notícias e é isso lá. Melhores do time aqui, como eu falei, Af Manga pelo lado do Remo. Vitor Bueno um pouco mais abaixo, mas eu também considero interessante, né? Depois em terceiro lugar vem Patrick de Paula. Já no Fluminense, para mim, só o Acosta. Costa é a melhor peça. Se a gente olhar para o Remo, nós temos melhores peças do que no Fluminense. No Fluminense, para mim, só o Acosta é interessante. Entendeu? Só o Acosta. O restante é tudo irregular, cara. São jogadores de 8 a 80, mas mediante que seja o Remo, né? Aí o John Kennedy acaba tendo chance, Serna. E quem vai ser melhor aqui, aí só Deus sabe. Joga pro alto e quem cair, aposta e vai. Beleza? Próximo jogo, Vasco e Palmeiras. Vasco 3 e 10. Empate 3 e 40. 2 e 20 para Palmeiras. Palmeiras favorito nesse jogo. Né? Estreia do Renato Gaúcho. Não sei se vai ter ressaca do Palmeiras, de campeão paulista. Parabéns ao Palmeiras. Classificação aqui, casa e fora do Vasco. O Vasco tem um empate e uma derrota em casa. Fez um gol e tomou dois. Beleza? Então ele empatou com a Chapecoense e perdeu para o Bahia de 1 a 0. Empatou de 1 a 1 e empatou de 1 a 1 com o Chapecoense e perdeu para o Bahia de 1 a 0. Então o Vasco tem muita dificuldade de fazer gol, né? De fazer gol. E Palmeiras fora de casa tem uma vitória e um empate. 5 gols a favor e 3 contra. Então o Palmeiras também, nesse recorte, vem tomando gols fora. Todo jogo tá tomando gol fora. Todo jogo tá tomando gol fora, mas vai pegar um time que tem dificuldade de fazer gol. Então é isso aqui, dá pra gente tentar apostar na defesa do Palmeiras, por conta da dificuldade que o Vasco tem, mas é um outro técnico. O Renato Gaúcho, vamos ver o que pode acontecer. Mas teoricamente, ambas marcam, pelo que está mostrando aqui, né? Pouco tempo para a gente poder estar tirando essa dúvida, mas vamos lá. Defesa titular do Vasco, né? Já com o Cuiabano aqui, né? Não é o Piton. Ganha poder ofensivo, vamos ver como que ele vai estar tecnicamente, né? Se vai estar em forma. Notei que o Cuiabano, anda bem gordinho, né? Tava meio fora de forma, não sei agora. Uma semana de treinamentos. Aí temos aí Thiago Mendes e Barros, né? O Barros mais média básica. Thiago Mendes não vem fazendo muita coisa por fantasy. Então, basicamente é isso. Rojas, né? O cara que chuta de fora da área. Então o Vasco vai ter esse chute de fora da área. Vai ter jogada aérea, tudo é com ele. Bater escanteio é com ele. Enfim, só o pênalti, né? Que ele não bateu, né? Que perdeu aí foi o Brenner, né? Aí lá na frente temos o Andrés Gomes, que vem o cara de motorzinho, joga aí pela esquerda. Aí tem uma dúvida aqui no Moreira e Nestroça. E Nestroça mais vai pra cima, né? E no Moreira é mais aquele cara que técnico, né? Que toca a bola, enfim. Não vem mostrando muita coisa. E lá na frente o Spinelli, né? Esse cara aqui é um bom centroavante. Se sair algum gol do Vasco aí, a tendência é que seja aí por conta do Spinelli, né? Não vejo nenhum outro jogador aí. O Andrés Gomes tem até vontade, mas é um cara que é um chuta-chuta, então pode ser que
nisso o Carlos Miguel faça várias defesas. Então, isso aí é bem interessante. A defesa do Palmeiras é bem interessante para a rodada. Isso, ao meu ver, por conta que o Vasco tem essa dificuldade de fazer gols. Então, isso aí é interessante. E além do potencial que essa defesa tem de fazer ponto, né? A defesa, quando tira para pontuar, Deus me livre. É impressionante. O Palmeiras vem com sua defesa titular, né? Então, vamos ver se vai vir de ressaca. Aí temos o Marlon Freitas, que não acrescenta muita coisa pro Fantasy, né? Por acaso, no jogo final, agora jogou uma bola na trave, quase fez o gol. Andrés Pereira, que tem a jogadinha de cruzamento na área, né? Vem vindo bem nisso. Maurício, pela esquerda. Alan ou Arias podem ter dúvidas aqui, né? Provavelmente deve ser o Arias. Ele não sei por que ele botou o Arias no jogo passado, né? No jogo final do Palmeiras. Eu acredito que seja o Alan. Eu acredito que seja o Alan. Vou mudar até a minha versão. Acredito que seja o Alan, né? Porque realmente o Alan dá uma melhora nesse ataque do Palmeiras incrível. Pode ser que seja ele. É, Flaco Lopes, né? Voltando mais aqui, né? E o Tigrinho lá que tá impossível, né? Esse rapaz tá impossível. A bola tá procurando ele. São 3 gols em 3 jogos seguidos. Então é o cara, né, cara? É o cara do campeonato, o cara dos campeonatos, o cara tá em boa fase. E vai pegar uma defesa meio fraca, né? Vai pegar uma defesa mais ou menos fraca. E aí pode aqui, né? A jogada aérea pode dar Flaco Lopes, pode ser a defesa. Então aqui pode ser um jogo nisso, né? 2-0 Palmeiras, jogada aérea, cruzamento na área, Andrés Pereira para Flaco Lopes, ou o Tigrinho fazendo gol solitário ali, 2 gols, né? E os alternativos ao Andrés Pereira, Maurício e Alan, né? O Maurício joga melhor em casa, né? Fora já não vai tão bem, né? E aí o Alan vai bem em qualquer jogo, né? Tá jogando muito bem o Alan, muito bem o Alan. E o Andrés Pereira na jogada de cruzamento na área. Isso pode ser uma boa. Beleza? Então temos que ver a notícia. Palmeiras para mim favorito. Mas a estreia do Renato Gaúcho em casa. Temos que ver notícias. Próximo jogo. São Paulo e Chapecoense. Mais um grande favorito para a rodada. A classificação aqui do casa e fora. São Paulo em casa tem 2 jogos, 2 vitórias. Então tem 4 jogos. Tem 4 gols e sofreu um, né? Tem 4 jogos. Um sofreu gol num jogo, o outro não sofreu nenhum. E a Chape, fora de casa, tem um empate que foi contra o Vasco. Um gol feito de falta aos quase 50 minutos do segundo tempo. Então vejo aqui, isso aqui muito favorito, São Paulo, 1,41. 4,33 para o empate, 7,50 para a Chape. Isso aqui é muito disparate, tá? Muito disparate. É o vice-líder do campeonato. Tá com os mesmos 10 pontos do São Paulo, do Palmeiras. Então, o São Paulo tem a vantagem de jogar em casa e o Palmeiras joga fora contra o Vasco. Então, pode ser uma briga entre os paulistas ali. E vejo o São Paulo assim, eu acho que é o time mais favorito da rodada, sem dúvida nenhuma. Não tem como a gente sair desse jogo, né? Então, São Paulo aí vem com a sua trinca de zagueiros, né? Trinca de zagueiros, podendo ser Danielzinho aqui no lugar do Alan Franco. São Paulo pode jogar aqui só com 2 na defesa. Dias e Ramon sendo os laterais. Aí mais à frente temos o Marco Antônio Bobadilha, Lucas Moura, Luciano e Caleri, né? O time do São Paulo é bem interessante, né? Bem interessante. Pega uma Chape que dá espaço, uma Chape que dá chance de chutes. E o São Paulo chance que é o que deve ter nesse jogo, né? Já que a Chape vem com 3 zagueiros, 2 laterais, Camille Cavalheira, né? Davi Cler é o batedor de pênalti, temos que olhar sempre. Jean Carlos é o cara que tira o saldo de todo mundo, né? Então esse cara aqui, se não sai gol do Cler ou do Jean Carlos, não sai gol mais de ninguém. Isso que nós temos que ver, né? Então sempre tem que ter ali uma carta na manga, uma zebra na manga, porque se tiver gol vai ser do Jean Carlos. E lá na frente 2 caras que não vem fazendo muita coisa, né? Marcinho, Garcês ou o Militão. Se for Militão, vai jogar aqui com 5 no meio de campo, tentando bloquear, né?
Isso é um risco para o São Paulo, né? Porque o São Paulo é mestre em casa de fazer vergonhas, né? Fazer vergonha contra times assim, desse jeito, né? Contra a Portuguesa foi assim, esse ano já, né? Ainda conseguiu o gol da virada no final. Então é um jogo também meio tenso, né? Pela quantidade de gente que a Chape vai fazer ali. A Chape perdeu também o campeonato estadual. O São Paulo demitiu o técnico hoje. Então a gente pega uma rodada assim que tem muito favorito, mas também tem muita coisa envolvida no meio desses favoritismos que a gente tem que ver as notícias para a gente não cair de bobeira nisso daí. Então, o São Paulo favorito para mim é trio aqui é indispensável. Quem tiver grana tem que cercar esse gol do São Paulo, não tem jeito. Aí temos os alternativos, né? Bobadilha é o alternativo, você tem que ter no seu time, né? E do lado da Chape aqui, Walter Clé e Jean Carlos, foi o que eu já falei. Jean Carlos é o cara que bate pênalti, bate as faltas, então cuidado com esse homem, que o homem tá danado. Então, mais uma vez, São Paulo favorito. Os dois laterais aqui são muito bons para a rodada, então triplicar o São Paulo já não triplicaria por conta até disso, né? Por conta a Chape vem tirando esses saldos, até para você se precaver. Se você fechar a defesa toda do São Paulo, pode dar até bom, bode, mas eu acho que a Chape não vai atacar tanto. Não vai ter tanta defesa. Mas, com certeza o goleiro da Chape vai trabalhar. Então, se você quiser algo diferencial, bota um banco, bota o goleiro da Chape no banco e tenta defesas nesse jogo. Se realmente o São Paulo não for bem, o goleiro vai fazer muito ponto. Muito ponto. E fechando aí nossas análises de hoje, Grêmio e Bragantino, 1,96 para o Grêmio, 3,40 para o empate, 3,70 para o Bragantino, né? Então, classificações, como a gente vem fazendo a análise de hoje, o Grêmio em casa 2 vitórias, tá certo? Em 2 jogos, fez 7 gols e sofreu 4. Então é um time que ataca bastante em casa, toma gols, né? Não é isso? Então a defesa do Grêmio não é assim lá grandes coisas, vem tomando gols em casa. Já do Bragantino tem uma vitória e um empate fora. Uma defesa que fez um gol fora, fez um gol e tomou 2, né? Não, minto, é um empate e uma derrota, tá? Um empate e uma derrota. Perdeu pro Corinthians de 2-0. Então ele venceu o Curitiba de 1-0. Então o Bragantino tem muita dificuldade de fazer gol fora. Então aqui mais um saldo que a gente pode pensar para a rodada. Acho que pode ser interessante isso aqui. Não é isso? Isso mediante os 2 jogos. Então o Grêmio pode ir muito bem nesse jogo. É o último jogo. Então temos aí o Grêmio, a defesa do Grêmio. Interessante, né? Para a rodada. Temos um improviso, né? O Pavão aqui. O técnico gosta de fazer essas. Aí temos aqui no meio de campo o Arthur Melo e Noriega, né? O Noriega já é um zagueiro que joga adiantado. Pra gente interessante no Fantasy, né? Vou estar indicando novamente o Noriega aí para esse jogo. Pode acabar dando muito bom. Monsalve, né? O cara que joga mais próximo aí do ataque. E aí temos um ataque até interessante, né? Amuso e Namorado e lá o Carlos Vinícius, um dos grandes favoritos postulantes ao craque da rodada, né? Craque da rodada. Mas vai pegar uma equipe que não vem tomando tantos gols assim, né? A jogada aérea é uma jogada interessante, então a jogada lá de cruzamento na área pode ser boa, né? O Corinthians se deu bem nessa jogada de cruzamento, principalmente pelo lado esquerdo, então o Amuso pode ser interessante, o Marlon pode ser mais uma vez interessante. O miolo da zaga aqui tá sem o Gustavo, né? Desde quando o Gustavo saiu, o Bragantino deu uma queda, né? Deu uma queda nesse time, tomando gols. Tomou pelo Paulista, do São Paulo. Não, o Gustavo ainda estava ainda. Mas depois, no Brasileiro, teve mal ali. Acho que o Gustavo estava também. Mas no jogo do Paulista, no jogo que teve depois, não foi assim tão bem. Mostrando um pouco de fragilidade aqui.
Gabriel e Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes é o cara mais de cartola, né? A gente conhece. O Gustavinho vem vindo bem na temporada, mas jogando fora de casa eu já não iria tanto. Mosqueira, Lucas Barbosa e o Sacha, né? O Sacha não vem até agora, não botou as garras de fora, né? Enfim, tomar muito cuidado, porque é um cara que fora de casa ninguém vai ter. Então, o melhor jogador que temos aí do Bragantino é o Capixaba e o Sacha. Num banquinho de luxo que você tiver vários times aí, coloca o Sacha. Que ele gosta de mitar de vez em quando aí, né? De vez em quando ele gosta de dar mitadinha. Então, para cercar essa mitada dele, quem tem muitos times aí, bota pelo menos uns 2 Sachas, 3 Sachas por cercamento aí, pra ficar livre dessa possível mitada aí. Possível mitada aí, mais favoritos mesmo aqui é Amuso e Carlos Vinícius, né? O Carlos Vinícius, quando ele tá alimentado aqui com o Amuso e outros caras mais, assim, tipo o Monsalve, que realmente chega ao ataque, fica muito perigoso o Grêmio. Então, eu acho que é um jogo onde o Grêmio vence de 2-0 perfeitamente. Então, o Carlos Vinícius não pode faltar no seu time aí. Tá beleza? Então, essa é a análise prévia dessa rodada. Deixa eu ver quantos minutos a gente já está aqui. 1 hora. Temos 1 hora. 1 hora aqui de gravação. Então vamos aqui partir para aqui o cartomante. Vamos montar mais ou menos aqui uma estrutura. Montar aqui uma estrutura de como a rodada está se encaminhando, tá? Vamos ver aqui no os prováveis do Cartola. Ah, não. O provável do Cartola está aqui. Provável do Cartola. Vamos aqui para cima. Vamos ver aqui como é que estão os mais escalados aqui. Mais escalados. Como é que andam os mais escalados aqui? Mais escalados aqui. Estão aqui, teoricamente, com o Hernan Crespo, que já não é mais técnico. Deve entrar o técnico substituto aqui. O Everton, Ramon Sabino, Murilo e Kevin, né? Mas por conta de cartoletas, eu estou vendo aqui, né? Que esse time aqui, em média, custa 130 cartoletas. Então, quem tem acima de 130 cartoletas, de 130 para 140, vai arrumar um jeito de botar um zagueiro do Corinthians aqui, tá? Quem tem abaixo disso vai tentar isso aqui, não tem para onde correr. O Kevin é barato, o Murilo é mais barato aqui, aí vai tentar o Acosta, tá dentro do escopo da rodada, isso aqui, entendeu? Tá dentro do escopo da rodada aqui, e muita gente vai querer botar a Arrascaeta aqui. A Arrascaeta, de repente, mais à frente vai. Então, a Arrascaeta agora não está sendo muito visado na rodada, porque o jogo é difícil. Mas vai ter gente que vai tentar botar a Arrascaeta. Quem tem mais cartoleta vai tentar botar a Arrascaeta aqui, entendeu? E o cara que ele, teoricamente, vai tirar aqui do jogo, provavelmente vai, por conta até do Fluminense ter ido mal, provavelmente vai ser o Acosta que eles vão tentar sacar. Então, o Arrascaeta deve cair aqui, ó. Deve tirar aqui, sair daqui, ou o Lúcio Acosta ou o Garro, tá? Para entrar o Rascaeta. Quem tem mais cartoletas vai fazer isso. Vai botar o Rascaeta aqui e vai botar o Gustavo Henrique aqui. Com certeza, com certeza. E vai trocar o Kevin. Vai botar um outro lateral aqui. Vai botar um outro lateral aqui. Ou o Marlon, outro jogador. E vai botar o Carlos Miguel aqui. E vai botar o Carlos Miguel aqui. Essas seriam as minhas mudanças que eu faria. Se eu tivesse 140 cartoletas, eu botaria a Arrascaeta aqui, botaria o Gustavo Henrique aqui, botaria o Carlos Miguel aqui e trocaria esse lateral aqui. Esses são os pontos falhos aqui. O Garro eu deixaria, tá? Mediante isso aqui. Ou eu iria com o Memphis no banco de luxo, né? Ou o Yuri Alberto, se for pro jogo, temos que ver. Ou eu boto o Arrascaeta aqui, tiro aqui também, boto o Arrascaeta e boto o Memphis no banco de luxo. Entendeu? Ou também uso a dobra aqui do São Paulo. Também é. O pessoal não tá indo com o Tigrinho, não tá indo com o Flaco Lopes. Pra vocês verem como essa rodada tá difícil e ela está cara. Então a galera que tá indo não tem grana. Não tem grana. Então quem tem 140 cartoletas, 144 cartoletas, tá rindo à toa. Que dá para ele escolher aqui. Pô, mas tem uma dúvida cruel. Flaco Lopes, Tigrinho em boa fase. Caleri.
Luciano, Carlos Vinícius, Hulk, ainda tem o Pedro ainda. Ainda tem o Pedro ainda. Então é uma rodada que é uma rodada cara. Vai ser difícil essa combinação dessas peças aí para essa rodada, com o Flamengo vencendo, só que o Flamengo tá embaixo, né? Então a gente vai correr desse jogo. Mas o Flamengo joga em casa. Joga em casa e é aquilo, né? Então você tem que conhecer as suas ligas, porque se tiver, o nego vai dar um jeito de. Vai dar um jeito de botar a Arrascaeta aqui, cara. Com certeza vai dar um jeito de botar o Arrascaeta aqui. Vai botar um cara mais. Um goleiro barato aqui, vai tentar dar um jeito de botar o Arrascaeta aqui. Isso aí é óbvio. E vai tentar. Isso, pessoal aqui do Rio. De São Paulo, o pessoal vai dar jeito de tentar botar o Yuri Alberto. É mais ou menos por aí. Então você tem que conhecer as suas ligas para isso. Então bora montar um timinho aqui para poucas cartoletas. Poucas cartoletas. Poucas cartoletex. Vamos seguir mais ou menos como que a rodada está indo, né? Então a rodada, teoricamente, estamos indo aqui com o Carlos Vinícius, é o padrão da rodada, tá certo? O Hulk é o padrão da rodada. E um atacante do São Paulo. Essa é a tônica da rodada, né? Aí temos o Luciano, é o cara que tem mais. É o cara que tem melhor média para fazer ponto, é o Luciano, tá? O Caleri tem 6 e pouco, mas o Caleri é o cara que vem fazendo os gols, né? O Luciano não vem fazendo tanta coisa. Aí o Luciano é o mais caro, custa 17 cartoletas. Já o Caleri, ele custa 12 cartoletas, então são 5 cartoletas a menos. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Um atacante do São Paulo. Quem tiver mais cartoletas vai botar o Luciano e o Caleri aqui no banco. Beleza? Quem não tiver, aqui ó. Caleri. Quem não tiver, Caleri. Então, mais ou menos essa é a tônica dessa partida, desse coisa aqui. Aí, pesamos muito bem. Pegamos o Hulk que participou de, de brigas. Como é que vai estar isso? Será que o Hulk realmente vai pro jogo? Será que isso vai ser interessante? Vai pegar um Inter que precisa também. Um Inter é um time mais qualificado. Se contra o Remo foi uma dificuldade para o Hulk fazer alguma coisa nesse jogo, entendeu? O Hulk só fez alguma coisa porque realmente ganhou uma bola super livre. Então, pode estar aparecendo aqui um jogador do Palmeiras. Pode estar aparecendo aqui um jogador do Palmeiras. Pode aparecer um jogo aqui, um jogador do Palmeiras aqui. Tá? O adversário do Tigrinho vem cedendo 6,11. Aí o alternativo ao Tigrinho, temos o Flaco Lopes, que tem mais ou menos a mesma coisa. Aí tem 14 cartoletas, a diferença de 7 cartoletas. Aí se você tiver mais cartoletas, você vai com o Tigrinho, se tiver menos cartoletas, Flaco Lopes. E aonde, teoricamente, eu mexeria, né? Porra, cadê? É onde eu mexeria. Aí. Aqui, Carlos Vinícius. E aqui, Caleri, eu já não mexeria. Eu já não mexeria. O terceiro atacante, que é onde tem Hulk, tem Luciano, tem Tigrinho, tem Flaco Lopes e ainda tem o Pedro. Entendeu? Mas o Pedro não está sendo visado nessa rodada. E aí a rodada começa a se transcrever. Por exemplo, temos o Lucas Moura, que eu acho que tem que ter. A gente tem que cercar o São Paulo de qualquer forma. O Garro vai pegar um jogo até mais interessante. Vai pegar um jogo mais interessante. Se a gente vê aqui os times adversários aí, o sedimento, o Garro é a melhor opção. Acho que o Garro tem que ter no time, tá? O Garro tem que ter no time. Lúcio Acosta.
Eu acho que é o meia que a gente pode tentar. Ou o Lúcio ou o Garro, né? Um dos dois. Tem mais ou menos a mesma média para um para o outro. A gente pode tentar mexer nesse para botar o Arrascaeta. O Arrascaeta não tem número. A Arrascaeta não tem número. A Arrascaeta não tem muito número para ele. Tem 3,56 e pega um jogo mais difícil. Mas vai ter gente. Ó, o cara que tem mais cartoletas vai botar o Arrascaeta aí. O cara que tem mais cartoleta vai botar o Arrascaeta aí. É o Neymar, tipo, é o Neymar da rodada passada. Então esse mais ou menos é mais ou menos o padrão. Quem tem cartoleta vai botar Hulk, Luciano e Caleri banco de luxo. Entendeu? Quem não tem cartoletas vai ficar aqui tentando Flaco Lopes, Hulk, Caleri. É mais ou menos isso aí. E vai tentar botar o Arrascaeta aqui. Vai tentar botar o Arrascaeta aqui. Aqui, na defesa, com certeza é um lateral, vai ser o do São Paulo. Quem tem mais cartoletas? Quem tem mais cartoletas, vai de Enzo. Quem tem menos cartoletas um pouquinho, vai botar o Lucas Ramon. 9 cartoletas. Tá certo? E aonde, teoricamente, o time do... O time... É onde mais ou menos o time cede mais. Tá vendo que tem muitos outros laterais aí, ó. O Enzo Dias, ele cede mais pelo Enzo Dias aí. Mas quem tem menos cartoletas vai do outro lado. Não vejo também tanta coisa assim não, tá? Vejo tanta coisa assim não. Aí o Renan, lógico, vai jogar em casa, tem mais chance. Aí o Capixaba fora de casa. O Marlon, tudo que eu falei. Menos o Renan Lodge, né? Renan Lodge eu não falei na rodada ali, né? Mas é um cara ofensivo também. Precisa de pouco para valorizar. Vamos ver quem precisa de menos para valorizar aqui. Que tá ali em cima ali. Varela precisa de 1,87. Pode ser que dê bom. O Kevin, ó, precisa de 3,30 e pouco, mas não é confiável. O Lucas Jamon é 3,95. Além de tudo, ele é mais barato e precisa de pouco para valorizar. Então, a maioria do pessoal vai estar aqui sim. A maioria do pessoal vai estar assim. O técnico vai ser o técnico do São Paulo, com certeza. Não sei nem quem é que está aqui. Vai ser o técnico do São Paulo. Então, basicamente, isso daqui vai ser a tônica. Quem tem grana vai botar o Gustavo Henrique aqui. O Sabino é um que entra, né? Esqueci de falar. E quem tem grana vai botar o Gustavo Henrique. Então, é basicamente isso daqui. Esse time aqui são 113 cartoletas aqui. Ainda falta técnico e os dois aqui. Tá certo? Então é isso. É mais ou menos o que a galera vai fazer aqui. A galera vai fazer aqui. É isso, pessoal. Ficar muito ligado. Então a grande incógnita desta rodada vai ser como gastar as cartoletas para não perder, né? Como gastar as cartoletas para não perder. Cercar o São Paulo, que tem um jogo mais fácil aí da rodada. O Corinthians tem um jogo mais fácil da rodada. Um dos jogos também mais fáceis da rodada. Tomando muito gol. O Fluminense tem um jogo teoricamente um pouco mais fácil também, que é contra o Remo, mas joga lá em Belém. Então basicamente é isso. Não tem para onde correr. Então basicamente é isso. E vamos montar um time aqui pelo Cartomante com as minhas indicações, né? Eu mandei as indicações lá para Cartomante, tá? Quem não tem a Cartomante aqui é teoricamente uma boa opção. Eu vou pegar aqui as minhas dicas, tá? A minha dica do canal Ectec tá aqui 5,52 de média, tá? Tá bem próximo dos melhores mitos aqui dos parceiros da Cartomante, então eu tô bem. Tô bem aqui, tô com 3 indicações, então a minha média está sendo 5,52, tô bem. Quero ver se eu consigo chegar a 6. Isso é uma meta daqui para frente.
Então vou pegar as minhas indicações aqui. Vou pegar aqui o time de time raiz aqui, tá? Time raiz. Esse meu time raiz tem 122 cartoletas. Eu vou botar aqui um time de 112, 110 cartoletas, que muita gente tem, pouca cartoleta. Vamos ver se com as minhas indicações ele gera um time pra gente. Vamos ver se ele gera pra gente um time de 110 cartoletas. Com as minhas indicações. Pra vocês verem que tá difícil de gerar um time com 110 cartoletas. Ó. Ele buscar ali. Com as minhas indicações ele não está conseguindo gerar um time pra gente. Significa que a rodada tá caríssima. Então, com 110 cartoletas, pessoal, vai ser difícil conseguir montar time nessa rodada. Vocês já estão vendo a dificuldade que vai ter. Vocês vão ter que pegar jogadores alternativos para poder fazer essa escalação aí. Vai ter que realmente dois caras ali. Não tá gerando. Impressionante. Vou pegar aqui o economista, tá? Vou pegar o mesmo time. Então, com 110 cartoletas tá complicado, pessoal. Tá muito complicado. Aí. Vou pegar 110 cartoletas. Quero solicitar 110 cartoletas. Aí ele me trouxe. Me trouxe aqui. Eu vou pegar um de melhor potencial, tá? Melhor potencial aqui para a rodada. Então ele me dá aqui jogadores bem alternativos para a gente tentar com 91 cartoletas. 91 cartoletas aqui. Tá me dando aí, pegando o melhor potencial. Ele tá me dando jogadores daqui do Curitiba, jogando fora de casa. Danielzinho, Lucas Moura, fechou aqui o São Paulo, fechou aqui, Murilo. Pegou dois aqui do Grêmio, um do Atlético Mineiro e o Kevin. Acevedo. Então tá me dando jogadores bem alternativos aqui. Então uma rodada difícil de ser montado, tá? Rodada difícil de ser montado. Vou tentar lá as minhas indicações com 120 cartoletas. Os 122 que o time do Raiz tem. Vocês vão levar pelo menos um time de 120 cartoletas. 120 cartoletas, o mínimo. Vai montar um time competitivo essa rodada. Caraca, cara. Difícil, hein? Difícil. Complicado.
Acho que agora vai. Gerou. 120 cartoletas um time. Abel Ferreira, tá? Tá me dando Abel Ferreira aqui, caro. Isso aqui já posso até mudar isso daqui. Melhor potencial. 118 cartoletas, aí. 118 cartoletas a gente consegue montar um time aqui com grande potencial, mediante as minhas indicações lá colocadas, tá? Então, 118 cartoletas, tá aqui. O Everton, Crespo, Hernan Dias, Murilo e Sabino. Na lateral aqui o Marcelinho, que é do Remo. Aí temos o Scarpa, Lucas Moura e Garro. No ataque, Carlos Vinícius, Hulk e Caleri. E o reserva de luxo, Memphis Depay. Então esse aqui é o time gerado por aqui pela Cartomante, considerando as minhas indicações, e vamos ver se esse time está legal. De acordo com as indicações, tá todo quase verdinho, só a lateral aqui que tá meio amarelada aqui por conta aqui que é do Marcelinho. O restante tá tudo indo direito aqui, o máximo aqui. Agora pelas variáveis não tá. O ataque tá beleza e as outras posições meia, tem um meia aqui que não tá legal, que é o Scarpa, o restante tá legal. Já a zaga já tá meio zoada. Aí, zaga lateral tá mais ou menos, goleiro mais ou menos, pelas variáveis aqui não tá legal, mas pelas indicações até dos outros parceiros, pelas indicações tá dentro do escopo da rodada, tá? Tá o Scarpa que tá fugindo um pouquinho, tá saindo do Arrascaeta e do Lucas do Acosta, né? Então, é isso aí o time, 118 cartoletas, quem quiser copiar aí, né? Ou mudar alguma peça, fique à vontade. Enfim, uma rodada cara que a gente já imaginava, né? Já imaginava isso daí. Então é isso, pessoal. Vamos aqui para a saída da live. É só acabando 1h e 22 minutos. Então é isso. Vai ser postado aí no YouTube e fica à vontade. Vamos para a próxima, né? Amanhã tem a live às 20 horas, te espero. Então é isso. Fui. Eu só penso na taça todo dia. Tô na torcida quando a bola gira. Aqui pra ver o time campeão. Com a Equitec é pura magia. Bora, bora, bora mostrar valor no dia. Tem live o ano inteiro. Bora, bora, bora ser o melhor na rodada. Única é dica no Brasileirão. Na Série B, no Europeu. Eu só penso na taça noite e dia. Tô na torcida quando a bola rola. Brasileirão é bom demais. Aqui no canal da Equitec é show. Bora, bora.